Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? O desejo, o afeto, o gosto, as vontades, tá tudo em trânsito. Mas isso não quer dizer que eles estão em trânsito em qualquer lugar, de qualquer maneira, assim, de modo perdido, alucinado. O desejo, o afeto e a atração, muitas coisas que a gente sente por outras pessoas, está em trânsito, mas algumas dessas coisas e algum desses trânsitos passeiam por vias, por avenidas que foram pavimentadas, que foram asfaltadas por muitos anos, dentro de um regime que é um regime da construção do ato de desejar. Isso não quer dizer que não exista nenhum componente biológico, nenhum componente individual que vai participar do nosso modo de desejar, de sentir atração, de se sentir atraído e atrair as pessoas. Existem vários mecanismos quando a gente fala de atração sexual, quando a gente fala de orientação sexual, por exemplo, se quiser pensar no campo da biologia, da psicologia também, existem vários estudos que vão mostrar que pessoas de diferentes orientações sexuais podem ter estruturas cerebrais, estruturas anatômicas, por exemplo, a glândula suprarrenal, algumas regiões do núcleo supraquiasmático no cérebro, a concentração hormonal durante a gestação, a concentração hormonal nas primeiras fases embrionária, tem toda uma questão cromossômica. E além disso também existem algumas medidas como a taxa dos dedos 2 e 4 e várias outras medidas e mensurações que vão colocar um aspecto também biológico sobre a nossa, não necessariamente sobre a nossa atração, mas sobre características de pessoas que apresentam determinadas atrações. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, antes que venham conversar e falar que não, porque existe um componente biológico sobre A, B, C e D, esses componentes biológicos que a gente estuda e que eu estudei na metade do meu doutorado praticamente, e que tem textos, tem artigos publicados sobre isso, isso indica não que a nossa atração por outra pessoa, por um outro corpo, ela é necessariamente biológica, mas ela indica que entre as pessoas que apresentam determinada atração foi encontrado um certo conjunto de similaridades. E o que isso tem a ver com a conversa de hoje? Na conversa de hoje, eu queria falar sobre corpos que são consideráveis e que são considerados como atraentes, que são colocados no lugar do campo do desejo, no campo do desejo. Aqui eu quero falar explicitamente do desejo afetivo sexual, mas também a gente pode estender para relações mais íntimas, como amizades mesmo. E a reflexão que eu quero trazer é sobre por que algumas construções materiais, alguns corpos, algumas identidades, elas são tidas como mais desejáveis ou mais passíveis de ter atração. Porque nem todo mundo constrói um desejo sexual, um desejo afetivo mais íntimo por todos os corpos. Porque alguns corpos são colocados como mais desejáveis que outros. Eu quero dizer que nem todos os corpos, nem todas as pessoas, elas são vistas ou lidas como pessoas potencialmente atraentes, não são lidas como pessoas que são atraentes para você poder ter uma relação íntima sexual, por exemplo. Nem todas as pessoas são vistas como parcerias amorosas. Muitas delas são colocadas sempre num lugar mais neutro, quando a gente está falando de tesão, de afeto e de desejo.
E tem muitas experiências que a gente coleta, que chegam, que falam, que aparecem por aí também. E por que não experiências de vida mesmo? Eu já gravei um episódio aqui, o episódio 18, falando sobre e se eu fosse um homem branco. E como o próprio nome sugere, embora eu esteja falando de cor, né, se eu fosse um homem branco, ele também sugere um outro lugar, que é esse lugar de identidade de gênero. Embora nesse episódio eu fale muito mais da perspectiva racial e vou falando isso nos diferentes perfis que vão aparecendo, eu também falo nesse episódio da questão da minha transição de gênero, de performance, de estética e como que isso afetou, na verdade, e tem afetado até hoje o que a gente chama de atração. Onde que as pessoas vão colocando outras pessoas que não figuram, que não transitam e que não expressam e que não performam uma cisgeneridade, ou seja, homem e mulher, e uma também heteronormatividade, que gosta de homem, que gosta de mulher. E não é porque uma pessoa se identifica como homem ou como mulher, e não é porque uma pessoa é heterossexual, que também ela vai ser automaticamente desejada. E acho que isso a gente precisa se questionar também, tanto enquanto pessoas que desejam, quanto também pessoas desejadas. Isso aí é uma coisa que pouco se fala, mas que afeta muitas vidas e que diz sobre o discurso da cisgeneridade, o discurso racial, o discurso da heteronormatividade também. Por exemplo, muito provavelmente a maioria das pessoas, se não todas as pessoas que já foram para a escola, ensino fundamental, ensino médio e até mesmo nas universidades, já repararam que sempre tem aquela pessoa que ela é dissidente. Para quem não sabe, né, embora eu use muito a palavra dissidente, dissidente significa dissidir. Quando você sai de um grupo, quando você não pertence àquele grupo. Então, pessoas dissidentes são pessoas que estão fora de algum grupo, de alguma característica, igual pessoas dissidentes de gênero, dissidentes de raça, de sexualidade, de religião e assim por diante. Então, sempre tem aquela pessoa dissidente, né, na escola, aquela pessoa que é ou afeminada, aquele homem afeminado, aquele garoto afeminado, aquela menina que vão chamar de masculinizada, esses termos, né, que o pessoal usa, e que eles vão colocar essa pessoa sempre num lugar que nunca é um lugar do desejo afetivo. Aquela pessoa, aquele gay, ou então a bicha, né, que é uma outra identidade, até mesmo travestis, quando estão nesses espaços de escola, de grupos e tudo, muita gente pode até se aproximar. Pode até querer uma conversa, pode até querer trocar informações, mas isso aí sempre acontece, ou geralmente acontece, em dois lugares. Ou no lugar daquela coisa de que, ai, como eu sou legal, como eu sou bacana, tenho até amiga travesti, tenho até amigo gay, tenho até amigo afeminado, amiga machona, sabe? É nesse lugar de construir uma estética de que, nossa, minha melhor amiga, meu melhor amigo, minha melhor amiga, e é isso, aquilo outro. É num lugar que coloca a pessoa quase como um tokenismo, eu tenho um episódio sobre isso, quase como um chaveirinho. E esse chaveirinho acompanha a pessoa para todo lado, para todo canto, e todo mundo ao redor vai buscando assim os seus afetos, vai recebendo carinhos mais íntimos da vida de outras pessoas e assim por diante, mas essas pessoas não. E não é só uma questão de gênero. Pessoas negras também experimentam muito isso, e eu já estive muito nesse lugar, tipo, muito mesmo. Nesse lugar em que eu tenho toda uma liberdade de fluidez, de conversa, interação, as pessoas conversam, as pessoas me chamam para conversar e tudo mais. Só que no lugar sexual, no lugar de construção de um amor, no lugar de construção de um afeto mais íntimo, eu não sou essa pessoa. E assim como muitas outras pessoas negras, amigos meus também, que falam isso, minhas amigas falam isso, e sempre naquele lugar, né, de que você vai conhecendo a pessoa, você constrói toda uma amizade e muitas vezes você até demonstra que você quer algo além daquela amizade não sexual. Você demonstra e fala às vezes, deixa bem explícito, você manda que igual eu fazia na minha infância não, na minha adolescência, eu gostava de alguma pessoa, eu mandava uma cartinha, eu sou da pessoa da carta, eu acho muito legal carta, mandem carta pra mim que eu gosto. Eu mandava cartinhas,
Eu escrevia, eu fazia desenhos, mandava desenhos, eu então comprava um presentinho e mandava. Eu deixava bem evidente que eu estava interessado na pessoa. E a pessoa às vezes até dava uma trela, ela levava até o limite. Qual que era o limite? Quando eu chegava e falava assim: "E aí?" Então, uma coisa curiosa aqui pra vocês, gente. Quando eu era da igreja, a gente tinha na igreja um negócio que era buscar a palavra. Porque na igreja, aquela coisa cis heteronormativa, a gente se conhecia pra namorar, noivar e casar, né? Só que para poder namorar, noivar e casar, na igreja, pelo menos na congregação cristã no Brasil, você tinha que buscar a palavra, que é buscar uma palavra de Deus. Então, quando você chama uma pessoa que você já está conhecendo, já está gostando, para buscar a palavra, é porque você quer construir algo ali com aquela pessoa. E não é nem dizer que, nossa, isso me assusta, assusta a pessoa chegar desse jeito. Não. Essa já é uma gramática daquele lugar, já é uma gramática daquela religião, daquela comunidade. Então as pessoas não se sentiam pressionadas, abusadas, no sentido, nossa, chegou com tudo e falou. É uma prática mesmo isso. Não sei hoje como é que tá, né? Espero que tenha mudado. Mas era desse jeito, a gente chegava para conversar sobre isso e já demonstrava o interesse máximo na hora que falava esse tipo de coisa. Pois bem, eu conversando, eu falando sobre a vida, falando sobre o que eu gostava, mandando esses presentinhos, dando super indireta. Às vezes eu até ia na casa da pessoa, almoçava na casa da pessoa, a gente saía. Só que quando eu chegava e falava, então, será que a gente pode buscar a palavra? A pessoa falava exatamente a frase que eu mais ouvi nesses contextos. Ah, André, eu gosto muito de você, mas eu gosto de você como amigo. A gente se dá muito bem, eu tenho certeza que você vai encontrar outra pessoa muito legal e tal, mas é que eu gosto muito de você, eu tenho um carinho muito especial, mas é só como amigo mesmo. E eu ouvia muito isso, né? Ouvia isso por muito tempo. Mas mesmo isso acontecendo por muito tempo e várias vezes ao longo da vida, não quer dizer que por isso a gente nomeia. Às vezes falta um pouco de raiva e às vezes sobra um pouco de esperança e a gente vai construindo a nossa ida e vinda na vida pensando justamente nisso, né? Ah, não foi dessa vez, vai ser da outra. E vai tentando, tentando e toda vez se repete o mesmo fenômeno. Quando alguém realmente está interessado por mim, por exemplo, ou por nós, pessoas que somos dissidentes, porque pessoas negras nesse modelo de branquitude acabam sendo dissidentes também, né? E quando a gente percebe isso, a gente percebe que existe um padrão, existe um funcionamento nessa lógica, existe um lugar onde pessoas negras, e quanto mais negras as pessoas forem, mulheres principalmente, mais negras eu digo, né? Quanto mais escura a sua pele, quanto mais a pessoa for distante do que é considerado um corpo padrão. O meu corpo nunca foi padrão, em nenhum momento, né? Aquela pessoa forte, musculosa, nunca fui. Então, quando a gente se afasta desses ideais de padrão, de beleza e de desejabilidade que é construída em cima desse padrão, a gente pode ser uma pessoa gorda, pode ser uma pessoa PCD, né, pessoa com deficiência, uma pessoa neurodivergente, uma pessoa que é dissidente de gênero ou de sexualidade. Essas pessoas vão figurar nesse lugar de amizade, um afeto que pode ser até profundo, mas nunca um afeto tão assim íntimo. E esse é um lado. O outro lado que também acontece é quando, não podendo ser um afeto mais romântico no sentido afetivo sexual íntimo, essa pessoa entra no campo do sigilo. E aqui, pessoas negras e pessoas trans experimentam, infelizmente, muito isso. Que é um corpo o qual vai ser tirado a curiosidade de uma outra pessoa. Só que isso tem que acontecer no sigilo, tem que acontecer escondido, não pode acontecer de modo algum exposto, explícito, porque aquela pessoa se envergonha tanto disso que ela não quer mostrar publicamente. Mas, novamente, isso aqui volta para a gente pensar quais são os corpos que são considerados corpos desejáveis em um sentido afetivo sexual. E por quê, né? Porque nesse modelo cis heteronormativo, nesse modelo de beleza, é muito comum a gente perceber essas aproximações que colocam alguns corpos em lugares diferentes. Por exemplo, quando eu falo da mudança de gênero, da mudança estética de gênero, é muito notório, muito perceptível a redução de parcerias afetivos sexuais. Isso não é uma coisa que eu estou inventando da minha cabeça, mas é uma coisa que eu vejo muito e que tem muitos relatos que chegam sobre isso, por exemplo, de pessoas que não se identificam como homens nem como mulheres, mas que ao longo da vida
se colocaram dentro desse lugar, se colocaram dentro dessa identidade por várias várias pressões estéticas que vão colocar um lugar no trabalho, um lugar na família, tem vários motivos. Esses dias eu ouvi uma ativista travesti, muito das antigas, falando, uma pessoa importante na luta, mas falando uma coisa meio esquisita, né? Que ela falando assim que eu não tive transição. Eu não fui uma pessoa privilegiada que pôde deixar para transicionar depois que eu já estava na academia, que eu já estava no mercado de trabalho, que eu já tinha alcançado meus títulos. Eu nunca transicionei, eu sempre fui travesti. E a fala estava num tom de arrogância mesmo, falando que as pessoas transicionaram depois e elas tiveram esse privilégio. Mas não é um privilégio, né? É uma oportunidade. Não é privilégio quando você tem que se trancar dentro de uma identidade porque você está correndo risco de vida. Cada pessoa vai sair desse lugar, desse momento vai ter esse momento de transição quando for propício e quando também for uma coisa possível. Pois bem, muitas pessoas que por muito tempo viveram nessa sociabilização, nessa estética que socialmente é mais conhecida como homem e mulher, dentro até mesmo de uma heteronormatividade, mas que depois de um tempo de muita pressão e de reflexões pessoais mesmo e subjetivas, a pessoa não se encaixa mais naquilo. Ela não se encaixa, ela não pertence mais àquele modo, ela não consegue mais ser. E ela vai se transformando ao longo do tempo. Foi assim comigo, é assim com muitas outras pessoas. E a gente vai percebendo que, conforme a gente vai abandonando, vai desistindo, vai rejeitando aquelas características que a gente tinha, conforme a gente vai deixando de lado essas vivências, e que nessas vivências a gente tinha, para quem tinha, uma certa fluidez afetiva, um certo lugar de desejo, isso vai se perdendo. Vai se perdendo porque as pessoas não conseguem mais desejar um corpo, por exemplo, de estética não binária, uma pessoa não binária, do mesmo jeito que ela deseja uma pessoa heteronormativa, cis-hétero. Então, teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que me disse a seguinte coisa, de que já resistiu muito de fazer essa transição, que seja assumir de fato uma identidade mais feminina, uma pessoa que já se identificou como homem por um tempo, né, e que ficou nessa preocupação. Será que eu faço essa transição agora? Porque eu quero conhecer mais pessoas, eu quero me relacionar afetivamente, e eu me atraio por todos os perfis. Só que ela percebeu que cada vez mais que ela usava esses acessórios que tornavam ela mais próxima de uma identidade não masculina, ou melhor, que afastava ela, né, de uma identidade masculina, ela percebia que as pessoas ao seu redor começaram a tratá-la como uma pessoa muito mais do plano da amizade. Até para flertar era difícil, porque se essa pessoa, por exemplo, flertasse com uma mulher cis, essa mulher cis não conseguia ler essa pessoa como uma pessoa que tivesse desejo por mulher cis. Por quê? Porque agora tem trejeitos, é uma pessoa que usa acessórios, entre aspas, femininos, usa brincos, usa vestido, e quando ela se interessa por uma mulher cis, essa mulher cis não acha que existe um interesse sexual, acha que é só amizade, ou sequer, quando está num aplicativo de relacionamento, nem desperta esse interesse porque não, eu não me atraio por mulheres, sendo que essa pessoa não é uma mulher. O outro ponto é também em relação aos homens, né? Que essa pessoa me conta que os homens não a vê mais como um objeto de desejo, principalmente os homens gays. Os gays não a vê como objeto de desejo, por quê? Porque gosta de homem, e os homens heterossexuais olham para isso e falam, não, eu não gosto, porque eu gosto de mulher. E essa aí nem é uma mulher. Só que tem um campo nublado, nem tão nublado assim, que onde aparece o desejo. É naquele desejo da curiosidade, do fetiche, daquela, vamos chamar assim, como que eu posso saciar a minha curiosidade com esse corpo aí que é tão diferente e tão enigmático? O que será que vai dar? Só que nunca é um lugar de assumir um afeto real e público. E a gente fala de assumir afeto público não nesse desejo de ser a escolhida ou escolhide na sociedade. É no desejo de também não ser mais invisibilizado ao longo da vida. Então, quando a gente fala as pessoas não assumem, não é que a gente está aí procurando alguém que nos valide enquanto ser humano, mas é alguém também que não nos exclua enquanto ser humano.
A gente pode até saber o nosso valor, mas quando a gente é excluído o tempo todo por conta da nossa identidade, isso mexe com a nossa autoestima, com a nossa noção de quem nós somos mesmo. E esse relato dessa pessoa não é nem um pouco fora da curva. Quando eu olho para mim e para minha trajetória, eu percebo que quais são as pessoas com quem eu mantenho uma relação íntima, mais íntima, afetivo-sexual? Só com quem eu já mantinha alguma relação antes de ter esse processo de também me reconhecer como uma pessoa não binária, uma pessoa que se afasta cada vez mais e cada dia mais do masculino. Pessoas novas, né, não na idade, mas pessoas que aparecem recente, são pessoas que olham para mim pelo meu lugar intelectual, pelo que eu tenho a dizer, pelo que eu tenho a falar, pelas trocas, essas palavrinhas, né? Trocas. As pessoas querem ter trocas profundas e tal, mas enquanto um desejo, um afeto sexual mesmo, é raro, sabia? Muito raro, porque aí entra um ponto que eu vou falar depois, que é o que as pessoas aprenderam sobre corpos que vão transar. E aí a gente fala mais pra frente. Mas é muito nesse lugar de que as pessoas estão ainda olhando para os corpos, ainda fechada num padrão, numa caixa que elas aprenderam que determinado corpo eu posso construir um desejo e para determinado corpo eu vou construir um outro tipo. E o meu corpo, a minha estética e a estética de muitas outras pessoas entram nesse lugar da amizade. Eu quero construir algo com você, mas eu não consigo nem pensar em outra coisa, é só do âmbito da amizade. Pessoas não binárias, pessoas trans, em geral, elas geralmente se relacionam entre si e desejam e constroem afetos entre si, porque elas sabem que pessoas trans, e entre si o grupo sabe isso, né? Pessoas trans são seres humanos desejáveis afetivos sexualmente também. Mas as pessoas cisgêneras, especificamente, essas pessoas parecem que não conseguem lidar com isso. Olham para o corpo trans ou apenas como um objeto sexual do fetiche, da curiosidade, da hipersexualização, ou vão olhar para a pessoa trans puramente nesse lugar da amizade não sexual. E aí vem a coisa, né? Nessa sociedade, as pessoas aprendem a partir de uma série de performance, a partir de uma série de contingências que a gente vai recebendo da mídia, da pornografia, porque a pornografia tem sim um efeito na construção do desejo da sociedade. E há quem pense que pornografia é só o que você acessa ali no Xvideos. É só o que você acessa ali no pornô da internet. E não é aquele ali apenas. A pornografia, ela tá em todo canto. Ela tá na propaganda de cerveja, ela tá na propaganda de automóveis, na propaganda de futebol, nas propagandas que mostram determinados corpos como os desejáveis, erotizados, sensuais. Tá nos filmes, tá nas novelas, tá nos desenhos, tá em todo lugar. Tá nas performances. Tá acontecendo o tempo todo. Pornografia não é só o que acontece ali na telinha, no oculto da guia anônima do Google. A pornografia, ela está por aí e ela desenha um certo tipo de desejo. E pode parecer exagero, mas não é, né? A gente sabe que a gente está numa sociedade cis heteronormativa, onde o ensino, o aprendizado sobre o que é transar, sobre o que é sexo, envolve pênis e vagina, pau e buceta. São esses dois lugares que vão acontecer, onde o sexo vai funcionar. E também ânus, né? Tem esses três lugares. Então, para acontecer o sexo tem essa configuração, o que é o pau na buceta, uma buceta na buceta, um pau no pau, um pau no ânus. É isso. É isso que acontece a grosso modo. Só que essas genitais, elas sempre vêm associadas ao corpo dessa genital. E na nossa sociedade, é o corpo chamado de masculino que vai ser o corpo legítimo e legitimado por e para possuir um pau. É esse corpo do homem que, quando tem um pau, esse corpo está certo e a gente até espera uma performance de sexo nesse corpo. Assim como é um corpo que tem buceta, a gente vai esperar que aquele corpo performe uma sexualidade, um sexo, uma erotização de um corpo com buceta que está em uma mulher. Ainda que a gente fale que é um homem com outro homem, uma mulher com a outra mulher, existe uma construção que caminha numa lógica social de que, ainda assim, nós estamos falando de um homem que tem pau, de uma mulher que tem buceta, e mesmo que seja entre os pares diferentes ou iguais, eles vão acontecer, e por mais que tenha toda uma homofobia envolvida,
ainda não é no âmbito de que é sexual ou não. Tanto que muitos homens têm fetiche, ou então tem essa busca narcísica por ver duas mulheres transando. Eles se excitam com isso. E tem várias lógicas para pensar isso aí, né? Que não são detalhes agora. Mas isso tudo ainda está colocando a configuração do desejo, do sexo, em um corpo que ele é congruente, ou seja, que ele diz respeito a um homem que tem pau, então ele é congruente, ele está em sincronia, e uma mulher que tem buceta, isso está em sincronia. Você vê um homem, ele transa desse jeito e daquele jeito. Você vê uma mulher, ela transa desse jeito e daquele jeito. Então, se você é uma pessoa, uma lésbica, por exemplo, e aqui eu tô falando de pessoas cisgêneras, se você é uma lésbica e vê uma mulher, você vai construir um desejo sexual por aquela mulher, uma atração sexual por aquela mulher, porque você já sabe, já espera o que é considerado sexo a partir daquele corpo com aquela configuração. Então você quer transar com uma mulher, tá bom, ela tem essas possibilidades de fazer e de performance. Beleza. Você é um homem e gosta de um outro homem, você vai olhar para aquele corpo de um homem e vai também ter toda uma estética. E ainda que aquele corpo seja um corpo afeminado, um corpo de gestos afeminados, né, um homem afeminado, porque mesmo nessa lógica do homem gay, você pode ter o homem gay afeminado e você vai ter a lógica do passivo e ativo. Então, já até se espera, né, que pessoas mais masculinas, homens mais masculinos, sejam os ativos e os mais afeminados, mais femininos, sejam passivos. Eu conheço até pessoas, por exemplo, que são homens negros, com toda uma estética de virilidade, masculinidade, mas que eles são passivos e que eles têm dificuldade de expressar isso porque, quando olham para eles, sempre esperam que eles sejam quê? Ativos. E isso implica, né, na sexualidade e tudo, mas ainda assim, estamos falando de corpos que têm uma expectativa que é geralmente conhecida. As pessoas heterossexuais, a mesma jogada, porque é um homem, olha para um corpo que ele considerou uma mulher ali na sua leitura, e naquela leitura ele tem toda uma expectativa, e inclusive ele tem uma expectativa de uma performance que aquela pessoa vai fazer na cama. E ele também aprendeu toda uma performance que ele tem que fazer. A mulher, a mesma forma, em relação ao homem. Pessoas bissexuais que estão nessa lógica, quando ainda olham uma pessoa e vê uma estética, vai olhar, e eu falo bissexuais aqui nesse sentido, quando ela se atrai na atração delas por homens e mulheres, né? Não por outros gêneros, por homens e mulheres a princípio. Olha para um homem, olha para uma mulher e tem toda uma expectativa. Ou seja, a sexualidade, a atração sexual, ela é baseada em expectativas. A atração sexual, por mais que a gente tenha nos estudos marcações biológicas, né, marcadores biológicos, hormonais e etc., a gente sabe que a gente está tratando de uma expectativa. Tem até um termo que eu li num artigo de Agripina, que é uma travesti, e ela fala da supremacia do genital. O genital, a ideia do genital, ela é tão supremacista que a gente olha na rua e a gente não consegue ver a genital das pessoas. As pessoas não saem na rua sem roupa para que a gente consiga olhar a genital delas e poder dizer se atrai pelo pau ou pela buceta. A gente não se atrai por isso na hora que olha para uma pessoa, mas a gente se atrai pela expectativa que nós temos de que aquilo que está ali é aquilo que aquele corpo representa que está. E uma vez que está em congruência, em sincronia, dentro dessa estética cisgênera, a gente também tem toda uma expectativa de uma performance que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Mas é aí que entra a coisa, né? Isso eu estou falando ainda para corpos mais padrões. Não para os corpos gordos, PCDs e pessoas negras de modo geral. Embora pessoas negras figurem também dentro de um estereótipo de hipersexualização. O homem negro cisgênero superdotado, a mulher negra cisgênera super quente na cama, ou então também tem a fetichização por pessoas amarelas. Eles querem saciar a curiosidade de saber como que é uma pessoa amarela na cama. Tem a hipossexualização dos homens amarelos, que sempre vão associar a um pênis pequeno, e esse é um estereótipo criado. E a mulher amarela, que eu já ouvi várias vezes, mas várias vezes, as pessoas falando, as mulheres amarelas falando que recebem perguntas do tipo, e inclusive essa pergunta apareceu no curso que eu dei ontem, né? Pergunta ontem não. Que eu dei ontem, que eu vou dar também nas próximas semanas, e em março, lá no dia 13 também. Mas apareceu a seguinte pergunta. As pessoas olham para as mulheres amarelas e perguntam se a buceta delas é na horizontal.
Ou seja, tem todo um estereótipo esquisito, estranho que as pessoas criam, mas é uma digressão. Voltando aqui, ainda assim, mesmo com essa digressão, né, com essa hipersexualização, tudo gira em torno da expectativa. Tem uma expectativa que ela vai se transformar em curiosidade ou então em um desejo praticamente colocado. Eu quero isso porque é assim. E quando não é desse jeito? E quando é uma pessoa que é uma pessoa não binária, que ela tem toda uma estética diferente da estética cisgênera, quando é uma travesti, quando é expectativas que fogem da expectativa cisgênera. A cisgeneridade olha para isso e não consegue construir nesse corpo essa expectativa padronizada do desejo. E ao não construir essa expectativa padronizada do desejo, elas não sabem nem se tem atração, elas não constroem a atração. A atração não é necessariamente uma coisa assim imediata, que você tem ou não tem. A atração, ela também é construída. A atração por uma pessoa, ela pode ser o que eu chamo de atração imediata, né? Que você olha para a pessoa e já, nossa, bateu, gostei, me senti até excitado, porque é uma coisa que me atrai, me encanta, me puxa para ela. É uma atração imediata do tipo, você tá andando na rua, você tá mexendo no seu aplicativo de relacionamento, você tá conversando, tá olhando na internet, e você vê um perfil, e esse perfil ele se liga diretamente com os seus traços de atração, com aquilo que te atrai. Essa é uma atração imediata. Mas também tem uma outra atração, que é uma atração que ela é construída, que é uma atração do plano do convívio, do contato. Você vai convivendo, conversando, tendo contato, e aquilo vai produzindo uma atração. E é uma atração que pode ser, a um determinado momento, exatamente igual seria aquela atração imediata. Você entende? Vamos supor, numericamente aqui. Vamos supor que uma atração imediata é aquela que você olha e já bateu mais de 60% de desejo. E você considera, nossa, essa pessoa me atrai. A atração construída pode ser aquela que na hora que você olhou, tem 30% de desejo, 25%, 40%, mas que não chegou na sua taxa basal de 60%, a partir do qual você consegue dizer até inconscientemente, isso me atrai. Só que conforme você vai conversando, você vai desenvolvendo uma conversa, essa taxa vai subindo e ela passa até dos 60 e você fala, nossa, estou realmente interessado nessa pessoa. Qual que é a questão nisso tudo? A questão é que, na minha perspectiva, as pessoas aprendem apenas a dar valor como algo sexual, afetivo sexual, só se você passou da sua taxa de atração imediata. Se você olha para uma pessoa e não sentiu a atração imediata, você considera que aquela pessoa pode ocupar qualquer lugar da sua vida, menos o afetivo sexual. Então ela já é colocada logo, já é posicionada logo naquele lugar de amizade. Eu vou construir uma amizade, vou construir uma admiração intelectual, vou construir qualquer coisa, mas não vou construir nada sexual. Essa certeza que a gente coloca, esse lugar que a gente posiciona o afeto e o desejo, que vai ser somente amizade e não sexual, acaba sendo uma estratégia também, acaba sendo uma dinâmica também, que vai realmente enrijecer o nosso modo de desejar. Tudo bem que a gente não precisa querer parar a partir de agora de ter essa atração imediata, olhar, se sentir atraído e gostei. Não precisa parar com isso, mas talvez a gente possa repensar e reformular o nosso desejo em relação àquilo que não é imediato. Aquilo que nós não aprendemos que deveria ser imediato, porque o imediato também ele é aprendido. Quando a gente olha alguém, quando alguém se interessa por nós, quando algo surge nesse campo, a gente poderia pelo menos pensar, né? O que é essa pessoa? Por que eu sinto o que eu sinto? Deixa acontecer a coisa. Aquele clichê da música, deixa acontecer naturalmente. Isso é uma possibilidade, é uma forma também da gente não se fechar nesses padrões que são construídos sistematicamente, com C, sistematicamente na nossa sociedade, onde a gente acaba direcionando o nosso desejo só para um perfil. E isso é tão trágico, tão esquisito, que quando a gente olha conversas de casais heterossexuais, e geralmente uma das partes, não todas, geralmente a mulher, né, na relação heterossexual, a gente percebe que existe tanto uma performance tão tabelada do comportamento sexual dos homens, que isso acaba sendo até normalizado. Então a mulher vai lá, se atrai por um cara, esse cara faz toda aquela conquista
Eu até tenho um texto no meu blog que chama A Temporalidade da Conquista. Então tem toda aquela conquista, aquela demonstração de afeto, de masculinidade, de ser homem, toda aquela colocação de uma certa dominância sexual. Chega lá na hora do sexo. É aquele homem que quer colocar de lado, de frente, de trás, e segura e faz toda aquela performance que atribui ao masculino esse lugar da ação, da atividade, do poder, da dominação no sexo. Mas qual que é o objetivo disso tudo? É ele gozar. Ele gozou, acabou. Já era. Alguns que têm, inclusive, ejaculação precoce, se gozar precocemente ali no sexo, acabou o sexo. Não existe algo para além do sexo. Para além do sexo, eu digo assim, para além da penetração e da ejaculação desse cara. E tanto é assim que não é nem um pouco incomum as mulheres se sentirem insatisfeitas no relacionamento. Não é nem um pouco incomum a gente ver pesquisas e ver relatos do número muito reduzido de mulheres que já gozaram no relacionamento. E aqui eu falo de pessoas que já viveram anos em um relacionamento e nunca tiveram orgasmo. Mulheres cisgêneras com homens heterossexuais também cisgêneros, que nunca tiveram um orgasmo pela relação que teve com o companheiro. Isso acaba sendo naturalizado, normalizado, colocado num campo que é assim porque o homem é assim. Então essa performance esperada pelo homem, que ele vai chegar naquela masculinidade, naquele machismo, né, literalmente, naquele comportamento viril, daquela conquista, com aquele olhar esquisito, e vai te pegar, e vai fazer isso, fazer aquilo, e que dura lá seus 5 minutos de glória para ele, acabou, dormiu, é o famoso goza e dorme, né? Dormiu, acabou ali, e você que se vire com o tesão inteiro que tá fervendo aí dentro de você, né? Essa mulher que se vire para dar conta. Agora, com a tecnologia que tem cada vez oferecido mais e mais aparelhos sexuais, tem oferecido cada vez mais e mais objetos sexuais, por exemplo, vibradores, sugadores de clitóris, estimuladores de próstata, né, para outros homens e outras pessoas com próstata, aparelhos de masturbação e etc. Muitas possibilidades, desde gels, prolongadores do prazer. Isso tem colocado para as mulheres uma possibilidade de gozar, porque com seus parceiros isso não acontece sempre. E, pasmem, muitos homens acham ruim, reclamam e se sentem, inclusive, insuficientes, embora sejam mesmo esses desgramentos, se sentem insuficientes porque a mulher está dando valor para um objeto, para um aparelho eletrônico, para um vibrador, porque ela quer gozar com o vibrador, já que ele não faz isso. Alguns se sentem ofendidos até quando elas usam isso durante o sexo com eles, porque é como se eles não estivessem dando conta. E não, eles não estão dando conta mesmo. Porque o que é dar conta? Incluir a outra pessoa naquela relação, né? E aí que entra o ponto. Quando olha uma pessoa não binária, uma pessoa afeminada, né? Que já se identificou como homem, que não se identifica mais, mas que as pessoas olham como se fosse um homem que está com outros comportamentos, né? No lugar da transfobia. Ou então quando é uma pessoa não binária que se atrai por uma pessoa cisgênera, uma pessoa não binária se atrai por uma mulher cisgênera, essa mulher pode entrar em crise porque ela não sabe o que aquela pessoa não binária sabe fazer na cama, porque não é um homem, não é uma mulher, não tem as expectativas sexuais que vão poder sequer ser projetadas naquele corpo. Então, por medo de não ter um sexo bom, essa pessoa nem começa. É como se, por exemplo, uma travesti não tivesse um lugar de sexo ampliado de muitas formas de ter sexo, porque ela não está dentro do que é um homem e do que é uma mulher. E como se esperasse que um jeito afeminado de uma pessoa definisse o sexo que essa pessoa vai fazer, um jeito masculinizado de uma pessoa definisse o sexo que essa pessoa vai fazer, porque no sistema cis-heteronormativo, cisgênero mesmo, é no corpo do homem congruente, que eu falei agora há pouco, que está a expectativa. É no corpo da mulher congruente que está a expectativa. E a gente precisa romper com isso, porque isso tudo faz a gente olhar para uma pessoa que é uma pessoa trans e a gente não saber se aquela pessoa transa. Não saber se aquela pessoa sabe transar e até deduzir. Ai não, eu gosto mesmo é de pau. Ai, eu gosto mesmo é de buceta, eu gosto mesmo é de homem, gosto mesmo é de mulher. Não consigo gostar de nada que é aquilo que foge. Na verdade não, tá? A grande coisa é que você não gosta de homem ou de mulher, de pau ou de buceta. Você gosta da expectativa que você aprendeu a criar
a partir de todas essas informações que chegam até você, até nós na vida, e você aprendeu a gostar da supremacia do genital. Você aprendeu a gostar da supremacia estética e performativa de um determinado grupo, de um determinado gênero. Quando uma outra pessoa que não se enquadra nessa caixinha tão apertada e mofada da cisgeneridade, aí as pessoas não conseguem nem pensar o que eu consigo fazer com essa pessoa na cama. Mas aí você percebe também que esse lugar do sexual, até mesmo do tesão, ele é construído em cima de uma expectativa performática, porque ninguém sabe como vai ser o sexo com absolutamente ninguém antes de ter o sexo com esse alguém. Tudo bem que a sobreposição parece ser muito mais forte quando é cisgênero pelas experiências que as pessoas têm, que é: eu vou transar com um homem, vai ser assim, 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 vou transar com a mulher, vai ser assim, 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 e geralmente acontece. O lado ruim é que os homens geralmente são iguais mesmo nessa performance. A maioria deles, pelo menos na maioria das críticas que chegam, eles não têm uma tratativa onde o outro corpo também sente prazer, onde o outro corpo também está ali para sentir prazer. O homem não tem que ser obrigado a fazer a mulher gozar e nem a mulher fazer o homem gozar. Mas eu acho que um sexo bom é um sexo que inclui as duas pessoas. É um sexo onde, se ele acontece com duas ou com mais pessoas, as pessoas envolvidas naquele momento, elas vão ser consideradas como pessoas que também vão sentir prazer. E sentir prazer não é necessariamente gozar, né? Gozar não é o auge do sexo. O sexo é o que acontece ao todo, tudo ali. Essas pessoas que trabalham com preliminares, tem que ter a preliminar, elas estão dizendo que existe uma finalização. E geralmente a finalização é o orgasmo. E não precisa ser. Você pode ter vários orgasmos durante o sexo, como você pode não necessariamente ter, mas o prazer envolvido, toda aquela dinâmica pode ser incrível também. Só que a gente aprende muito isso, né, nessa caixa fechada. E essa expectativa de uma certa atuação constrói em nós o desejo por uma pessoa que a gente nem sabe como ela vai ser. Quantas e quantas são as narrativas de pessoas na cisgeneridade heteronormativa que apontam as suas decepções e frustrações no sexo com aquelas pessoas com quem elas estão. Quantas são assim? Mas a atração sexual por aquela pessoa foi construída por quê? Por uma expectativa. Então, corpos que não são colocados e não são posicionados nessa expectativa são corpos que não são nem considerados corpos desejados para um sexo. Porque as pessoas posicionam essa pessoa como se ela não tivesse sexualidade. Então, nossos corpos trans, não binários, travestis e outros são posicionados em um lugar que pode ser do corpo sem sexualidade. Nós somos removidos dessa sexualidade, dessa erotização, dessa sensualização, e somos colocados nesse lugar totalmente sem qualquer tipo de desejo, ou então somos colocados no lugar do fetiche. Pessoas negras, pessoas travestis, né, pessoas amarelas, colocadas nesse lugar do fetiche. De toda forma, é uma coisa da curiosidade. Quero saber como é. Ainda tem expectativa no fetiche, né? Mas nunca vai ser uma expectativa de construir algo mais íntimo. É sempre algo do uso e do descarte. E acho que é interessante a gente pensar nisso, porque quando tem esse corpo que é desejado e que olha para ele como um desejo sexual, ele está ocupando que espaço aí desse lado? Um espaço de um desejo de construção, de afeto íntimo, ou um espaço de desejo apenas de uso e descarte? E aqui eu gostaria de dizer também, né? Pessoas assexuais, elas vão olhar para sexo, para o corpo, para o desejo de um outro lugar. Eu não estou dizendo, por exemplo, que as pessoas assexuais são essas que eu estou falando que não conseguem desejar os outros corpos. Não. Pessoas assexuais têm um olhar muito diferenciado para o corpo. O corpo, ele inteiro é um corpo de desejo. E assim, né? Sexo não é só genital. Acho que essa é a primeira coisa. Quando as pessoas falam assexuais, principalmente numa definição, né, da academia, da psicologia, assexuais são pessoas que não têm desejos de sexo genital. Mas na vida prática mesmo, pessoas assexuais têm desejos de contato, de intimidade e tudo mais, mas não é só porque não passa pelo sexual que essa pessoa não deseja um outro corpo intimamente. Até eroticamente, porque o erotismo ele não é só do plano da genital também. E esse é um outro lugar que a gente poderia pensar em desconstruir. Desconstruir que sexo ele é genital. Não é só isso. E aqui eu faço essa questão com as pessoas e essa provocação, né?
Será mesmo que as pessoas se atraem pelas pessoas ou elas se atraem pela expectativa que o sexo vai trazer para elas na cama? Será que quando você olha uma pessoa e você sente que é uma pessoa atraente e você quer desenvolver ali um desejo afetivo sexual por aquela pessoa, você está querendo mesmo aquela pessoa ou você está sendo movido somente pela expectativa sexual na cama que aquela pessoa vai te proporcionar? E tudo bem você não gostar do sexo que teve com aquela pessoa, tudo bem você sentir que não foi uma química boa pra você e tal. Não é sobre não poder dizer não. É sobre a gente saber, pelo menos um pouquinho, do que constrói o nosso desejo. Por que que alguns corpos são dignos e são até destinados a isso, a ser amados, a ser desejados, a ser um corpo que é merecedor de uma entrega afetivo-sexual e outros não. Outros vão direto para o campo da amizade ou o campo de barrar a sexualidade daquela pessoa como se não existisse. Um dia desses, uma pessoa falando para mim que estava nesse processo de desconstrução, né? Porque foi sempre criado nesse lugar de heteronormatividade, que queria sair daí porque estava se percebendo de outras formas. Aí encontrou com uma pessoa que não era com um homem, que não era um homem típico, era um homem afeminado. Um homem típico, né, gente? Entenda-se essa heterossexualidade tóxica que a gente tem. Mas era um homem afeminado, com trejeitos e tal. E essa pessoa não sentiu absolutamente nenhuma coisa por essa pessoa, por esse homem. E a minha pergunta é: o que será, por exemplo, que passa na cabeça de uma mulher quando ela é uma mulher cisgênera e ela encontra uma pessoa que é ou um homem afeminado, e eu tô falando bem afeminado, ou ela encontra uma pessoa não binária, uma pessoa trans, o que será que passa pela cabeça dela? Será que ela pensa assim: ah, não, esse sexo não vai ser o sexo selvagem que eu aprendi que todo homem tem que fazer? E muitos homens abusam sexualmente das mulheres nesse lugar de selvageria, né? Fazendo coisas agressivas que elas não pediram, mas porque está dentro de uma expectativa de uma performance masculina. Será que não corre esse risco também da pessoa pensar: ah, não, o sexo com essa pessoa vai ser super daquele tipo que eu quero uma coisa mais de pegada e tal. E ela já deduz que a pessoa, por ser afeminada, não vai ter uma pegada, ou por ser não binária, que não vai ter essa pegada que ela gostaria de ter, ou então num sexo com uma mulher mais masculinizada, mais machorra, né, como dizem, essa mulher não vai ter uma pegada mais delicadinha daquele corpo que, eu pensando assim, os homens olhando para esse corpo, né? Não vai ser aquele corpo delicado, suave, que você pode usar e abusar como quiser. É bom pensar nisso, né? Se a nossa própria alimentação do desejo não passa por esse lugar também de estabelecer e de reforçar papéis sociais determinados para cada gênero e geralmente de modo binário, onde ou uma parte é dominante, agressiva e a outra é mais subordinada, ou não existe. E eu não estou falando de BDSM. Então isso é uma maneira da gente pensar e repensar as nossas construções do desejo. O nosso desejo ele é muito plural. Pessoas vão ter expectativas sempre, né? Não dá pra gente não criar expectativa. Mas o quanto dessas expectativas movimentam a nossa vivência, o nosso desejo. Eu percebo, igual eu falei, muito disso. Muitas pessoas, e pessoas cisgêneras principalmente, vão olhar pra mim e vão esperar de mim uma coisa que não está dentro dessa performance social. Como essa coisa não está dentro da performance social estética, vão deduzir que todo o restante não vai acontecer. E aí olham para mim sempre nesse lugar de um desejo mais afetivo, amistoso, afetivo de intelectualidade, de conversa, mas o padrão sexual, o desejo sexual, não acontece. Ele acontece geralmente quando eu já conhecia a pessoa antes, a pessoa já tinha uma expectativa anterior que foi realizada, ou então quando a pessoa já me conhece por mais tempo e alguma coisa a mais pode acontecer. Mas logo de imediato, e eu percebi isso, por exemplo, quando eu usava aplicativos, era exatamente isso. Conforme eu fui colocando brincos nas fotos, roupas coloridas, colocando tranças coloridas, o número de match com pessoas cis diminuiu assim drasticamente. Por quê? Porque eu tô fugindo da performance cisgênera. Então o convite é esse. Repense aí o quanto da sua performance, do seu desejo, da sua atração, ele é um desejo muito mais normativo do que você imagina. Um desejo que está preso nas normas sociais de gênero que a sociedade constrói pra gente. E como eu coloco num episódio anterior, né, que é o episódio sobre o desejo, entendendo o desejo está em trânsito, eu coloco uma fala da Linda Quebrada.
quando ela diz, por exemplo, de que ela foi cantando novos desejos porque ela estava cansada de gostar de homem. Homem que come, que consome e some. Então, esse tipo de coisa que a gente vai construindo novos desejos, ele vem também desse processo de descolonização afetiva, de retirar, remover o nosso desejo afetivo de um lugar e posicionar em outros, onde a gente possa amar por diferentes maneiras. E olhar para um corpo, não com um corpo que tem que atender obrigatoriamente aquela expectativa que a gente aprendeu, mas um corpo que pode ser amado, que pode ser desejado. Então, vamos olhar por que alguns corpos não são vistos como corpos de desejo afetivo. Por que algumas pessoas não são consideradas pessoas para se construir um desejo amoroso, uma relação amorosa. Isso tem muito a ver com o que a gente aprendeu do que é um corpo, do que é sexo, do que é essas performances. Muito se critica de que os homens aprenderam a transar pela pornografia e eles têm toda essa performance que não se cumpre, mas não são só os homens cisgêneros, são praticamente todas as pessoas. Nós temos essa influência social do que é o certo e errado, e às vezes a gente só não nomeia as outras partes, a gente se foca só nessa maior que aparece na mídia, que é a pornografia influenciando os homens, mas a gente não olha para nós como que isso também nos influencia a construir nossas expectativas, como que a supremacia da genital se constrói tão fortemente que a gente acredita fortemente nela, como a nossa expectativa de uma performance sexual coloca certos corpos em um lugar muito específico e remove outros de qualquer possibilidade. Então é isso, você já pensou em relação ao seu desejo sexual, à sua atração, ao modo como você olha para as pessoas e sente atração por elas e por quê? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?